você de Pindamonhangaba, para você de Itaquaquecetuba e para você de Itapetininga. O Código Aberto já está no ar. Você viu? Falei várias palavras, cidades com palavras grandes, assim, né? Itapeva. Itapeva Vale também, Itapeva mas é um pouquinho menor o nome, né, Alessandra? Não, mas é porque eu gosto da cidade, então eu Muito bem, então para você de Itapeva, um abraço também da Alessandra. O Código Aberto está no ar. Você está feliz? A gente está feliz, né, Alessandra? Sim, estamos felizes. Como não ser felizes aqui nesse lugar, né, gente? É verdade, afinal de contas a gente está aqui no meio da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, para essa temporada de férias, toda essa diferente, temporada especial né? do Código Já Aberto. Tá percebendo. Afinal de contas a gente está falando sobre esse tema, né, Alessandra? Com certeza. E esse tema, Origens, pede um lugar bonito assim, né? No meio da natureza criada por Deus, a gente fica realmente inspirado e por isso hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, né, Alessandra? Isso mesmo, é Jesus provedor e mantenedor. Acertei. Acertou, muito bem. E dentro desse tema a gente vai fazer questionamentos, como por exemplo, se Deus existe e Ele é bom, por que acontecem tragédias? Como é que Ele consegue cuidar da gente, mesmo em meio a essas tragédias? Como é que Ele toma conta da gente, nos protege? Como é que a gente vê o cuidado dele na nossa vida todos os dias, Exatamente, né? E tudo tá aqui, ó, nesse guia de estudos que a gente está usando aqui no Código Aberto Origens. E olha só, a gente ainda dá tempo de adquirir. Ainda dá tempo de adquirir, isso aí. Agora, a gente não tá sozinho para discutir esse tema de hoje, né, Alessandra? Sim, eles voltam ao programa, Estão né? de volta. As pessoas pediram sua volta. Pediram, mandaram cartinhas, foi uma loucura. Vamos apresentar nossos convidados? Quer começar? Posso começar? Da outra vez eu comecei da esquerda, posso começar da direita agora? Começar. Eu vou apresentar eles dois, que na verdade são um, porque eles são uma só carne, são casados. Douglas e Marcele Fonseca, Douglas Poldheim, acho que é assim que se fala. Cada dia ele fala de uma forma diferente. Eu falo de um diferente. jeito diferente, vocês viram. Gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigada, André, Alessandro, prazer estar aqui participando com vocês de novo. Muito bem. A gente não deu espaço para vocês no outro programa, mandar um abraço para alguém. Mandem um abraço para alguém aí que está os assistindo no Novo Tempo. Bom, eu vou mandar um abraço para minha avó e para o meu avô lá em Santa Catarina, em Lajeado Baixo. Eu tenho certeza que eles estão assistindo, que eles ficam ligados no Novo Tempo 24 horas por dia. Então, um abraço, vô e vó, então. É garantido. Vô e vó, vó Irma e vô Edmundo. Muito bem. E você, Marcele? Eu mando pro meu pai e pra minha mãe, que também com certeza estão assistindo. Eles também estão sempre ligadinhos no Novo Tempo. Mandar pra minha outra avó também. Senão ela vai brigar comigo ela vai depois. ficar com Minha ciúme. avó lá de Petrolina, Pernambuco. Vó Beatriz. Vó Bia, isso. Que não sabe se ela vai estar lá, né? Se ela vai estar no Rio, exatamente. na casa de Ela tá alguma cada vez filha. num canto. Mas um beijo para todos. Para os avós dele, que são meus avós também. E para os meus pais também. Muito bem. Falando em vô e vó, um abraço pro meu vô e pra minha avó, vô Chico e vó Zilda. Um beijo no seu coração. E agora vamos pro pastor Leidivan, não é, Alessandra? Pastor Leidivan. Apresente-o, por favor. Pastor Leidivan Ross volta ao programa, é o pastor da Novo Tempo, nosso querido pastor. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Eu que agradeço. Fiquei assim muito feliz em saber que foram muitas cartas e pedidos pra gente Pois é, voltar, uma né? loucura. Incontrolável. Gente, puxa vida. Que Agora, bom. pastor, quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero. Então mande. Eu quero mandar um abraço pra minha sobrinha, né? A Gleice, que teve neném esses só, que dias, bonitinho. né? A Rafaela, Deus abençoe o Carlos e a Alicinha também. Beijão pra vocês. Olha Muito só. bem, então todos apresentados. Nós agora vamos diretamente para as ruas e para as igrejas saber o que, Alessandra? Nós perguntamos para esses jovens, né, como é que eles conseguem ver o cuidado de Deus na vida deles. Vamos ver. Pode responder a pergunta para mim? Qual é a pergunta? De que maneira você já sentiu Deus cuidando de você? Vixe. Eu acho que no dia a dia, nas coisas boas que acontecem com a gente tem que acreditar nisso, na verdade, para as coisas acontecerem. E você acredita que Deus cuida de você também? Sim, o tempo todo. Que exemplo, por exemplo, você pode me dar? Por exemplo, deixa eu ver, e agora, hein? Tem situações que quer dizer, você acredita que é uma mãozinha de Deus. E eu acho que todo mundo já passou por isso daí. Eu tenho as minhas, eu acho que todo mundo tem um acontecimento, uma ação que realmente tem essa mão de Deus. Para quem acredita, e eu acredito. Você acredita que Deus cuida de você? Fé a gente sempre tem que ter, né? Sem fé a gente não é nada, né? Você tem algum momento que você percebe, nossa, acho que Deus cuidou de mim nessa hora? Quanto ao fato de Deus, eu acho que a gente tem que ter fé em tudo, né? Mas
não é uma pessoa que cuida da gente, né? Deus, eu acho que está dentro de todo mundo, né? A gente tem que... Eu acho que o que move a gente são nossos pensamentos, né? Se a gente pensar correto, a gente vai agir correto, né? Deus tem alguma participação nisso ou não? Tem, com certeza. Nós não nascemos do nada, né? A gente saiu de algum lugar, né? Acho que nas pequenas coisas, que nem ela falou, nas coisas boas que acontecem, de tanto pensamento positivo, fé, em fazer o bem para as pessoas. A gente vê muito que não pode ser tudo um acaso, né? Que tem uma influência divina, assim. E quando, assim, começa tudo a dar errado, você tá naquela maré, assim, baixa, sabe? E aí, Deus fica onde? Você acha que ele esqueceu, assim? Você acha que ele ainda tá cuidando, mas de longe? Eu acho que na verdade é pra gente aprender alguma lição com aquele momento, entendeu? Ele falou, não é que ele tá de longe, é que a gente tomou a escolha errada. Então, acho que é mais nesse sentido. É mais um alerta também. Exatamente. É uma forma de crescer também, né? Até de testar a sua fé. Pra ver se você vai acreditar, vai achar que vai dar tudo certo. Ver de um outro jeito, não culpar ninguém, não culpar Deus, entendeu? Ver qual foi, quem fez uma coisa, a escolha errada, exatamente o que ela falou. Assumir essa escolha errada. Tem alguma história que o senhor lembra assim, nossa, acho que Deus cuidou de mim nessa hora? Vários acidentes. Você fala, sair por um triz agora, um acidente de carro, fala, olha, eu tá lá e não era a hora certa, então ele tá olhando pra mim, né? E quando começa assim, o dia, por exemplo, dar errado, Deus esqueceu de você, parou de cuidar? Por que isso acontece? O que você pensa na hora? Eu acho que ele tem muita gente pra cuidar, né? Toda hora, então tem muita gente pra ele cuidar e às vezes escapa, né? Dá uma escapadinha. Escapa do pensamento dele, você, né? Eu acho que sim. Quero saber se você vê Deus cuidando de você, na sua vida, todos os dias, se tem alguma situação que você fala, poxa, nossa, Deus tá cuidando de mim mesmo, hein? Olha, sempre sinto Deus cuidando de mim. Em todos os momentos da minha vida, Ele sempre tem estado comigo. Isso eu sinto na minha vida, esse cuidado. Nas horas que eu estou no trânsito, na hora que eu estou no trabalho, na hora que eu preciso tomar uma decisão, principalmente nesses momentos que eu entrego as minhas preocupações para Ele, aí eu percebo a resposta de Deus, né? Então, Deus tem estado comigo a todo momento. Você sente o cuidado de Deus na sua vida? Sim, sinto o cuidado de Deus plenamente. Você foi tão convicta falando, eu quero saber de que forma você sente isso. Olha, com a violência que nós estamos vendo hoje, a cada minuto que a gente sai de casa, a gente vê a proteção de Deus, Ele está a cada minuto ali nos protegendo, nos guiando e dando a certeza que a gente vai voltar para casa em paz. Então nisso a gente já vê o poder que Deus tem na nossa vida, o cuidado dele. Então é diariamente isso, você consegue sentir assim, a presença dele constantemente na sua vida, né? Sim, diariamente. A cada segundo da nossa vida, da minha vida, eu sinto a presença de Deus, graças a Deus. Porque assim, a todo momento Ele está me protegendo. Se acontece um acidente, eu coloco a mão pro céu e agradeço a Deus porque Ele tem me protegido e não ter acontecido. Às vezes eu passei por ali e não aconteceu nada. Então é motivo de agradecer a Deus. Sinto super. Nossa, eu acho que Deus sempre tem me guiado, porque faz tempo já que eu moro sozinho, trabalho, já morei em algumas cidades, já viajei. Deus sempre tenho sentido Deus guiando minha vida, cuidando de mim, assim, em várias situações. Diariamente você sente isso? Eu sinto também, no dia a dia também, aqui em São Paulo, uma cidade tão perigosa. Deus sempre tem cuidado de mim, né? E me ajudado cada dia. Você sente realmente uma companhia ali do seu lado? Sim, sinto. Por mais que eu esteja, às vezes, a gente se sente sozinho no meio da multidão, né? Mas, mesmo estando sozinho no meio da multidão, eu sinto Deus comigo. Sempre nesses momentos, Deus tem estado comigo. Olha só, esse programa de hoje está especial, principalmente para você que de repente está precisando de um pouco de esperança. Hoje a gente vai falar no seu coração, ou melhor, a gente não, Deus quer falar no seu coração, falando que Ele cuida de você e está com os olhos fixos em você e nas suas necessidades e nos seus problemas, né, Alessandra? É isso mesmo, na verdade, mostrar o que Ele faz todos os dias, né? Exatamente. Agora a gente tem um código do dia, falando em dia, código do dia agora, né? Pra gente, um momento muito especial no Código Aberto. É hora de você ganhar prêmio. Participam, né, com grandes intenções, que é dinheiro, prêmio. É, lógico. Vamos pôr na tela aqui o nosso código de hoje. Fala mais ou menos assim: eu deixo tudo feio e destruído, ainda assim muita gente gosta de mim. 6 letras me compõem, 3 sílabas me dividem. Olha, essa aí é pra você treinar um pouquinho a sua língua portuguesa.
3 sílabas, me mas dividem assim, e tudo o André mais. ele sempre promete uma dica, mas eu quero uma dica agora do primeiro bloco. Antes do primeiro bloco eu dar a dica, você mostra os presentes, Ok. Alessandra. Eu tô tentando me Os safar prêmios dessa. de hoje, a gente tem o livro A Volta por Cima. Eu ainda não li, o André já leu esse livro? Esse ainda não, mas Olha parece só. que é muito bom. É uma coisa diferente, né? A produtora já leu e é muito bom. É muito bom. Ó, ela indicou, hein? Atestado por Jaqueline Atestado. Peruso. E o DVD lançamento da gravadora Arautos do Rei 50 anos. Pra quem ainda não adquiriu, tá perdendo. E você concorre aqui no Código Aberto a esse prêmio. É verdade. O pessoal já tem Arautos do Rei 50 anos? Vocês aqui recomendam? Tá? Olha, então, Toda casa tem que ter. é verdade. Então você que está assistindo a gente, não esqueça. @Código Aberto NT é o nosso perfil no Twitter. Tenta descobrir a resposta do nosso código de hoje. Daqui a pouco a gente volta, né? Voltamos já. Estamos de volta para você que passou o intervalo inteiro do Código Aberto tentando descobrir o nosso código do dia, né, Alessandra? Queimando os Neurônios, né? Tentando acertar Que é isso? o código. Eu fiquei aqui pensando. Pensando, né? O pastor Leide Van Ross falou que nem o Leandro Quadros acerta o dia. É isso mesmo, A gente pastor? poderia deixar essa pergunta para... Hoje é terça-feira à noite, né? A gente poderia deixar para terça-feira à noite. A gente manda pro Leandro, A gente né? manda Vamos pro Leandro ver. também te ajudar. Mas olha, eu vou dar uma dica então pro código do dia. Tem tudo a ver com coisas ruins que acontecem nesse planeta. Pronto, vamos lá. Mas é muita coisa. Mas enfim, olha só, pode ser muitas coisas aqui, mas olha só, eu quero dizer que tem 6 letras, se divide em 3 e tem a ver com tudo de ruim que acontece nesse planeta Terra. Pronto. Tá, depois Não, é o uma André boa dá dica. mais uma dica. Mais ou menos por aí. Olha só, então vamos lá então, diretamente para o nosso debate aqui com os nossos convidados, para falar um pouco sobre esse tema hoje, que tem a ver com a situação de catástrofes e coisas ruins que acontecem nesse mundo, mas ao mesmo tempo como Deus cuida, como Ele provê e mantém, que é exatamente o título dessa semana. Eu gostaria de perguntar para vocês, como é que vocês veem Deus mantendo e cuidando do ser humano, mesmo em meio a tanta destruição que a gente vê por aí? Em que situações vocês veem? Eu poderia ler um versículo bíblico antes? Opa, podemos. Mas antes de ler o versículo bíblico, a gente poderia fazer uma oração, né? Muito bem lembrado, né? Muito importante. Muito bem lembrado. Vamos orar, então. Pedir para um de vocês orarem, Douglas ou Marcele, sinta-se à vontade. Pai querido, pedimos agora, Senhor, a sua orientação, a sua iluminação, abrimos a sua palavra, que possamos compreender o que o Senhor quer nos dizer, o seu caráter, a sua voz, e continue nos conduzindo durante esse estudo. É o que te pedimos e agradecemos em seu nome. Amém. Amém. Vamos então ao verso. Qual é o verso, pastor? O verso é de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quando bem. o autor fala a respeito de Jesus Cristo, ele cita assim, ó. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse texto ele fala, entre outras coisas, que Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, que ele é Deus, ele sustenta, ele mantém todas as coisas que foram criadas por ele mesmo, através do poder da sua palavra. Ou seja, ele criou falando, ele disse e tudo se fez. E agora, para manter em harmonia tudo aquilo que ele criou, ele também fala. Então ele dá ordem e as coisas se mantêm em harmonia. Então Palavra de poder, né? Palavra de poder. Então todas as coisas do universo, elas são sustentadas, elas são mantidas pelo poder da palavra de Deus. Muito bem, eu queria até acrescentar um verso, já que o senhor falou de Hebreus, tem um verso aqui em Hebreus, um pouquinho mais para frente, Hebreus 13, 5, que diz assim, olha, uma mensagem de esperança para você em casa que assiste Código Aberto, hein? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, e aí vem a mensagem de esperança, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ou seja, uma promessa, né? Uma promessa de Deus de que, mesmo em tanta coisa ruim, Ele está cuidando da gente, não é? Muito bem, então. Bom, agora, já que a gente
começou com essa questão da promessa, que Deus cuida da gente. Agora vão começar os questionamentos, né, Alessandra? Os grandes questionamentos do Código Aberto, né? Exatamente. E a primeira pergunta que eu jogo para vocês é, já que Deus fala que cuida da gente e Ele criou o mundo, mas, e é a pergunta de muita gente por aí, por que acontecem tragédias então? Se Ele falou que vai cuidar da gente, por que acontecem coisas ruins? Tem resposta para isso? O Douglas fez uma cara boa, que ele fez assim, e agora, hein? Como diria o Tito no Na Mira da Verdade, uma pergunta capciosa. Pode falar, pastor, eu deixo. É porque nós estamos vivendo num mundo de pecado. E quando o pecado entrou no mundo, Deus falou para Adão e Eva, maldita é a terra por causa de vocês. Então, enchentes, terremotos, vulcões, acidentes inúmeros, tudo isso é consequência do pecado que tirou da natureza a harmonia que Deus havia colocado. Então, Deus ele permite esta consequência do pecado, porque se Ele tirasse a consequência do pecado, o homem desejaria viver eternamente em pecado aqui, no bom e no melhor. Isso não é plano de Deus. Então, essa consequência do pecado chama-nos a atenção de que o pecado realmente ele é horrendo, ele é maléfico. E junto com essa ideia, nós temos também de aceitar que Deus é amor, que não é vontade de Deus que nada disso aconteça. E isso acontece na natureza, no mundo que nós estamos vivendo, como intruso. Mas a Bíblia diz que Deus é amor e nós jamais podemos duvidar do amor de Deus. Ou seja, quando a gente vê uma coisa ruim, então aquela frase que às vezes a gente ouve por aí, é porque Deus quis, não faz o mínimo sentido, jamais, então. Jamais. Deus não quer a maldade, nunca. Isso tudo é, como a gente já vem dizendo, disse na outra lição, e o pastor disse agora, é tudo fruto do pecado. Na verdade, tudo que acontece no mundo hoje em dia, não é porque é da vontade de Deus, é por consequência de atos nossos, né? Atos desde o princípio até atos que a gente tem hoje ainda. Então, tudo que a gente vê acontecendo, na verdade, são consequências dos nossos atos mesmo, né? Na verdade, a gente viu aí nas suas, né, que as pessoas falam, quando a gente perguntou, né, como é que você pode ver Deus cuidando de você? Quando as coisas começam a dar certo. Mas e quando não começa a dar certo, né? Deus também não está cuidando? O cuidado de Deus não está ali? E sempre é engraçado, porque sempre tem esse questionamento, né? Deus, se Deus existe, por que deixa acontecer todas essas coisas? Mas também se Deus interferisse e não deixasse nada acontecer, ou que fizesse tudo de acordo com o que Ele quer e controlasse tudo, as pessoas estariam reclamando porque Ele controla tudo e não deixa que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Então, o ser humano, na verdade, gosta de reclamar e gosta de... não vai estar satisfeito nunca. Isso é uma coisa também fruto do pecado também, né? Tem gente que fala que Deus tem tanta gente para cuidar que às vezes Ele fica ocupado demais e por isso esquece alguns. Isso é um atributo de Deus? Ou... De jeito nenhum. Chega a ser um absurdo nisso, né, pastor? Porque Deus é onipresente, é onipotente, Ele pode estar em todos os lugares, cuidar de todas as pessoas, em todos os momentos. Jamais Deus ele está fatigado, ou cansado, ou ocupado demais. Ele cuida de todos nós. Para você que está em casa com esse questionamento e pensando por que as coisas acontecem mesmo, Deus criou tudo, se Ele é bom, por que essas coisas acontecem? A gente não pode nunca esquecer o que a gente tem estudado durante todos esses dias aqui no Código Aberto Origens, que a gente faz parte de um contexto muito maior da história, não só do planeta Terra, mas do universo, né, pastor? Que é um grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 12:12, que tem uma explicação muito boa sobre isso. E a gente vai falar mais sobre ela. Quem, de repente, encontrar aí, pode ler Apocalipse 12:12. Marcelo? Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Como diz nesse verso, e como o pastor Leidivan chegou a comentar, até na outra lição, né, pastor? A gente faz parte desse contexto, e a gente já estudou aqui, de que Satanás,
ele duvidou de Deus quando ele ainda era Lúcifer, e ele duvidou de que Deus era amor, de que Deus era justo, e aí ele falou assim, não, Deus não é nada disso, Deus não é justo, não é amor, eu tenho uma solução melhor. Mas pelo que a gente está vendo, quando ele veio aqui nessa terra e enganou Adão e Eva, a solução que ele trouxe não me parece muito melhor, pelo menos quando eu olho para guerras como acontece no Oriente Médio, ou quando eu vejo tsunamis acontecendo, terremotos, não parece a melhor solução, não é, pastor? E a gente que conhece a palavra de Deus sabe que ele faz todas essas coisas aí para incutir na mente das pessoas a dúvida contra Deus. Porque quando está tudo bem, ninguém pergunta onde está Deus. Mas começa a acontecer alguma coisa de errado, de mal, aí então as pessoas questionam Deus. E nesse ponto o inimigo até que ele alcança algum êxito. Porque as pessoas realmente chegam a duvidar de Deus. Mas aqueles que têm a sua fé baseada nas Sagradas Escrituras, compreendem que Deus ele é amor, embora nós vivamos num mundo de pecado, de dor, de separação, de tristeza. E é bom salientar uma coisa, Deus ele promete cuidar da gente neste mundo aqui, mas acima de tudo, de todas as coisas, ele promete levar a gente para o céu. Para um outro lugar, né? Para um outro lugar. Então, como é que eu vejo as coisas na Bíblia e como é que eu vejo as coisas acontecendo? Então, Deus tem dois compromissos. Eu cuido de você agora e eu levo você para o céu. E essa é a maior promessa. É a maior promessa. Então, em algum momento, se Deus ele sentir que alguma coisa aqui está me prejudicando ou prejudicando o meu preparo para o céu, ele pode tirar a sua proteção de mim aqui, o seu cuidado, para me fazer voltar para ele, para me consagrar mais, me santificar mais e de alguma forma ele utilizar a minha dor e o meu sofrimento para garantir a minha eternidade. Então Deus não vai pensar duas vezes em tirar alguma coisa da gente, privar a gente da sua proteção, do seu cuidado, se isso vai garantir a nossa eternidade. E isso a gente vê acontecendo. Ou seja, a gente está no meio do pecado, no meio da guerra, no meio de uma coisa ruim, e o que Deus faz com a gente, na verdade, então é proteger, é isso. E aí ele pode, nesse momento, como você falou, para a gente saber que o nosso lugar não é aqui, ele pode simplesmente tirar essa proteção para que a gente perceba, peraí, meu lugar não é esse planeta Terra. Algo maior está em risco, né? Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Marcele? Eu acho que o grande segredo da gente não se desesperar com as tragédias, não se voltar contra Deus, não se revoltar, é saber que Ele nos ama, aceitar esse amor, saber que nós somos amados, que somos filhos dele, aceitar isso como identidade nossa. E agarrando-se nisso, a gente sabe, pelo caráter dele, que ele nos quer felizes. Então nós fomos feitos para ser felizes, em essência. Então mesmo que a gente passe por aquela dificuldade, por aquele problema, a gente só vai estar triste naquele momento. Mas não seremos tristes. Quando a gente aceita o amor de Deus, a gente só vai passar por aquela dificuldade agarrados na esperança de que Deus nos ama. Então, eu acho que assim, não é nem para a gente ficar se preocupando, nem para a gente ficar desesperado, que as tragédias realmente acontecem enquanto Deus não vem e toma essa terra e a transforma novamente. Então, até lá, a gente tem essa esperança, essa alegria de saber que somos amados, somos filhos dele, então isso aí vai passar rápido. E que o sofrimento é temporário, né? O sofrimento é temporário. Ia falar alguma coisa, pastor? É porque Deus colocou no ser humano um ingrediente para ele suportar essas coisas, chama-se fé. E eu sempre falo o seguinte, fé não é uma apólice de seguro. O fato de você ter fé não quer dizer que as coisas ruins não vão acontecer com você, porque acontece. Há alguns meses, os meus sobrinhos, o Renan e a Cris, perderam um neném de 5 meses. E eles não têm fé em Deus? Têm fé em Deus. Então, como é que eles, tendo fé, o neném veio a falecer? Então, fé não é uma apólice de seguro, porque a única segurança que a gente tem nessa vida é a promessa dele, o seguinte, eu vou estar com você. É essa presença. É essa presença que produz paz no meio do turbilhão da vida. Isso aí não falha nunca. As coisas falham, as pessoas faltam, a presença de Deus não falta nunca. Falando nisso, abre a sua Bíblia agora em Mateus 6, 25 a 34, que fala exatamente isso que o pastor Leidivan está falando, que Deus está presente, que Ele vai prover para você, mesmo a gente tendo essa esperança maior de que esse mundo ruim um dia vai ser transformado, a gente vai para um lugar melhor, ainda assim Deus cuida da gente dia a dia.
hoje, amanhã, a cada minuto, a cada segundo, né, Alessandra? Com certeza. Pode ler? Pode ler, você lê pra gente? 25? 25 ao 34. Tá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. 34, né? Isso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Muita ênfase, né? É uma mensagem fantástica essa, né? Esse verso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, eu acho que fala muito forte para mim, para você, que de repente está pensando assim, o que vai acontecer da minha vida? Você está com planos, você está com sonhos, você está pensando em muitas coisas, de repente está com dúvidas. Esse verso traz conforto, porque na verdade, busca primeiro a Deus e fazer a vontade dele que está na Bíblia. E ele vai cuidar de todas as outras coisas para você, é isso, pastor? É um ingrediente contra a ansiedade, né? A preocupação que é marcante nos nossos dias, né? Preocupação com o futuro, onde que vai estar, onde que vai trabalhar, onde que vai morar, o que que vai comer, como é que vai ser o futuro dos meus filhos, como é que vai ser meu futuro. Esse texto falou assim, não adianta você ficar preocupado. Preocupação não resolve nada disso. Você confia porque eu conduzo a sua vida. Eu vou estar com você fazendo com que essas coisas aconteçam, deixem de acontecer de acordo com a minha vontade. E Deus dá o exemplo, né, do passarinho, né, de todos esses elementos da natureza. Fala, olha só, olha como eu cuido deles e não vou cuidar de vocês, né? Isso é eu gosto de ver as promessas que Deus deixou pra gente. E Deus faz pequenos milagres todos os dias na nossa vida. E agora você vai acompanhar um pequeno milagre que aconteceu de dois personagens que talvez você já tenha visto na internet. Rostinhos conhecidos. Para a nossa alegria. Dá uma olhada nessa história que fala bastante sobre como Deus cuida da gente, até nos pequenos detalhes. Acompanhe. Tudo que vocês pedirem para Deus, tenha certeza que Deus está ouvindo. Mesmo que você não dobra seu joelho assim, mas tem um particular com Deus, Deus está ouvindo a sua oração, o seu particular. Ele sabe de tudo. E eu tenho um testemunho para contar também. Teve um dia, né, que eu estava lavando louça, particular com Deus, só eu e Deus. Aí eu falei, Senhor, eu tô com uma vontade de comer pão, Deus. E tinha pão lá em casa no micro-ondas, só que eu falei, Senhor, eu quero comer pão fresco. E eu falei assim, Senhor, minha mãe vai chegar do trabalho e eu sei que ela não vai ter dinheiro para me dar e falar, toma filho, compra pão. Eu falei, Senhor, eu creio que minha mãe vai chegar, eu vou pedir R$2 para ela, eu não sei como, mas minha mãe vai me dar esses R$2. Eu vou lá embaixo na padaria, comprar R$2 de pão, vou subir, fazer um café, agradecendo ao Senhor e glória a Deus. E eu falando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quando eu falei isso, meu avô, ele chegou com pão e queijo ainda. Deus, ele me surpreendeu. Porque eu pedi algo para Deus, eu não pedi nem menos e nem mais. Eu pedi só R$2 para Deus de pão. E Deus me surpreendeu, ainda deu queijo. E tudo que você pedir para Deus, pode ter certeza que Deus vai surpreender vocês. Não importa o que seja, não importa aquilo que a pessoa fala, não, isso é impossível. Você não vai ter, para Deus nada é impossível, diz a palavra do Senhor. Então creia somente, espera no Senhor, como diz, espera no Senhor com paciência, espera. E a Bíblia também fala que é melhor confiar no Senhor do que no homem. Então vamos confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Olha só como Deus é fabuloso, Ele se preocupa não só com grandes coisas como
o fim da nossa vida, né? Ou seja, a nossa vida eterna, na verdade, mas também como a vontade de comer pão, por exemplo. Algo assim, se for ver com o que Deus se preocupa, é algo até pequeno, né? A vontade de comer. Vocês já presenciaram milagres atuais de Deus na vida de vocês ou de pessoas próximas de vocês? A Marcele tem uma história boa de quando ela era criança. Pode contar, Marcele. É porque quando eu era criança, eu costumo dizer que parece que a gente confia mais, né? A gente se entrega mais, não sei. Por isso que Deus falou pra gente ser como criança. Exatamente. E eu orava para tudo, assim, para tudo mesmo. Aí teve um dia que eu lembro exatamente que tinha sumido uma caneta minha, que era a caneta que eu mais gostava, assim. E eu atrasada para ir para a escola, minha avó, vamos embora, que tem que te levar para a escola, vamos. E eu falei assim, não, vó, peraí, eu vou orar e a minha caneta vai aparecer. Aí eu orei para Deus e logo em seguida eu achei a caneta. Aí eu contei isso para ele uma vez, ele sempre lembra que quando a gente está no nosso dia a dia e a gente acaba com algum um problema pequeno, como você falou, que parece ser pequeno, mas Deus se preocupa tanto com a gente que qualquer coisa que a gente vá falar com ele, ele vai se interessar. É que às vezes a gente acha que assim, quando a gente faz a oração, mas que seja feita a sua vontade, a gente sempre acha que a vontade de Deus nunca vai ser a nossa. Esse aqui é o problema, tipo, aquela menina, né, que chega e pede, Deus, eu quero um namorado para mim, mas que seja feita a sua vontade. Ela mas eu gosto de loiro, pô, é certo que Deus vai mandar um moreno, entendeu? Mas não é assim, Deus se preocupa com você, Ele sabe o que é melhor para você e Ele sabe também qual que é a sua vontade. E se aquilo realmente for melhor para você, só você se entregar que Ele vai te ouvir, com certeza. A gente esquece dessas pequenas orações, né, do dia a dia, acha que a gente precisa, nossa, Deus vai cuidar realmente quando for algo grandioso, quando for algo de grande impacto, mas o pequeno, né, o dia a dia parece que mostra mais a presença de Deus do que esperar um grande evento, né, para uma oração. Até porque os pequenos acontecem num número muito maior de vezes do que os grandes, né? Agora, pastor Leidivan, o senhor é um pastor e eu imagino que não só na sua vida pessoal, como um ser humano, você lida com a situação de, às vezes, precisar de ver a atuação de Deus em vários momentos, mas também você lida com a dúvida de outras pessoas que chegam para você e perguntam, não tem isso? E questionam, né? Questionam por que Deus permitiu isso, não permitiu aquilo, por que Ele não fez isso, por que Ele fez aquilo. Isso é natural do ser humano e Deus compreende todas essas inquietações. O Salmo 103 diz que Deus nos ama tanto que Ele conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Então Deus não fica aborrecido quando a gente não compreende uma coisa que a gente acha que Ele deveria fazer e Ele não fez. E a gente vai e questiona. Realmente existe muito questionamento. Agora existe também muito reconhecimento da bondade, do amor, do carinho, da resposta, né? Dessa intervenção de Deus, né? Mostrar uma caneta. E isso me fez lembrar, ele citou o exemplo do pardal, ele citou o exemplo do lírio ali. Então, são coisas que para nós são pequenas, mas Deus ele interfere, Ele cuida e Ele faz isso na vida da gente. É muito bom sentir essa interferência na vida da gente. E é muito importante, principalmente de repente para você que está passando por um momento de dúvida e está assistindo o Código Aberto, está precisando de Deus e está precisando de uma resposta de Deus. Será mesmo que Deus se preocupa comigo? Deus se preocupa com você e não é porque a gente está falando, é porque Ele prometeu aqui, como a gente falou, você pode ler de novo depois, e refletindo melhor, só você e Deus e a sua Bíblia, Mateus 6, 25 a 34, a gente já leu aqui, Deus está falando, Ele cuida até dos pardais, que teve no programa passado, a gente teve não era um pardal, um tico-tico, ele pousou aqui, ó. Um tico-tico pousou aqui. Se Deus se preocupa com o tico-tico que está aqui, quanto mais com você, que Ele enviou o próprio Filho dele para morrer no seu lugar, para que você possa ter vida eterna. Ou seja, as promessas de Deus são grandiosas para você. Ele com certeza está te ouvindo. Às vezes a resposta não é imediata, né, pastor? Dizem, às vezes a gente costuma ouvir que Deus tem 3 respostas para a gente. Quais são elas? Ele diz que é sim, não e espera. E como é que a gente reage a elas? Embora eu acho que sempre Deus diz sim e espera. Senão seria um outro momento para a gente discutir. Né? Em São Mateus, Salmo, posso aqui, Salmo 5, versículo 3. É uma oração que a gente precisa aprender, uma atitude que a gente precisa ter nas nossas orações, nos nossos pedidos de cuidado. Salmo 5?
versículo 3. Então, você em casa acompanha com a gente. Salmo 5, versículo 3. Pode falar, pastor. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, a espera também faz parte do nosso relacionamento, da oração. Então, porque no nosso conceito, a gente ora e quer agora. E no conceito de Deus, a espera faz parte do relacionamento, do crescimento espiritual, de desenvolver fé, paciência, de ter a certeza que Ele ama a gente e no momento exato Ele vai entregar para a gente. Outro dia eu estava ouvindo lá um servidor da Novo Tempo dizendo: puxa vida, eu demorei tanto para receber algo que eu tinha de receber e eu recebi hoje. Eu quero agradecer a Deus porque hoje foi o melhor dia que eu poderia ter receber o que eu estava esperando. Agora, no momento da espera, ele não entendia por que estava demorando. Mas quando ele recebeu, ele falou assim: puxa, foi o melhor momento. Então, Deus falou assim: espera, no melhor momento eu vou entregar para você. E o coração agradecido, né? O coração agradecido, você tirou as palavras da minha boca, viu? Porque eu ia falar exatamente disso agora. Porque às vezes você pode estar em casa e pensando assim: puxa, mas eu não tenho visto milagres de Deus na minha vida. Você não tem visto milagres de Deus? Você não tem visto coisas boas de Deus na sua vida? Presta atenção nesse vídeo que fala sobre coisas que você pode agradecer a Deus e reflete um pouquinho como Deus tem atuado na sua vida e às vezes você não tem nem prestado atenção. Acompanhe. Você pode ser grato por tantas coisas, como a família, a maninha, pode ser grato pela paz, pelos amigos, pela alegria. Claro, pela verdade. Agradeça pelos passarinhos e pelo amor. E finalmente pela vida. Simplesmente agradeça. Olha só, eu acho que eu conheço uma das pessoas desse vídeo, até a última que apareceu ali, né? A tia Mari, não foi? Foi as suas mãos segurando ali, agradeça. Como você viu, tem muitos motivos para você agradecer. E Deus fala, por meio da Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18, fala assim: em tudo dai graças. E aí você fica se perguntando, né, pastor? Eu vou agradecer por tudo, até pelas tragédias, porque a Bíblia está falando para dar graça em tudo. Na verdade, você não vai agradecer de repente porque você bateu o carro, mas você vai agradecer porque Deus cuidou de você e você não se machucou, mesmo com a batida do carro. É porque o texto não diz agradecer por tudo, mas em tudo. Exato. No momento que você estiver passando, você agradece porque Deus está presente com você. E você nunca sabe o real motivo de ter acontecido aquilo, né? Eu, uma vez, estava em Brasília, quando os meus pais moravam lá, e eu precisava ir para o aeroporto. A gente estava resolvendo uma coisa, e a gente estava no centro de Brasília lá, e na hora da gente ir embora, na hora de entrar no carro, a gente não achou a chave do carro de jeito nenhum. A gente rodou, fez todo o caminho que a gente tinha feito, procurou, minha mãe procurou na bolsa dela, tirou tudo que tinha dentro, tudo. E não conseguimos achar a chave do carro. Eu perdi o voo, né? Fui conseguir pegar um voo só no dia seguinte. Uma semana depois, minha mãe me ligou, falando: olha só, essa semana eu fui olhar a bolsa que eu estava, e estava dentro de um lugar lá, estava a chave do carro. Ela achou a chave do carro lá dentro. Na bolsa que vocês já tinham procurado. Na bolsa que ela estava e que ela tinha tirado tudo. A gente tinha olhado, eu, meu pai, ela, todo mundo tinha olhado a bolsa, tinha procurado tudo. E não tinha achado a chave. E uma semana depois, a chave estava lá dentro, exatamente naquela mesma bolsa. Então eu não sei o motivo disso ter acontecido, entendeu? A gente não tem como saber. Então eu acho que a gente tem que dar graça e agradecer a Deus por tudo mesmo, porque a gente nunca sabe o motivo daquilo ter acontecido. Mesmo que seja uma coisa ruim, tive que gastar mais dinheiro para poder comprar outra passagem, para poder mudar, mas não sei. Então eu sigo isso assim já faz um tempo, que eu não fico chateado com nada que acontece, assim. Eu procuro não ficar chateado com nada que acontece, mesmo que seja uma coisa ruim, porque eu nunca sei o real motivo daquilo estar acontecendo. Então, assim, deixa acontecer, tá bom.
Até porque buscar o reino de Deus, né, como a gente leu aqui em Mateus 6, se resume nisso, é sermos submissos à vontade dele. Então, quando a gente é submisso à vontade de Deus, a gente descansa nessa promessa, descansa em paz. Muito bem, então, olha, o nosso momento do debate está acabando aqui. Daqui a pouquinho, o pastor Leidivan vai falar para você, a gente está falando de várias coisas aqui, mas ele vai falar para você por que é que Deus vai suprir todas as suas necessidades. É mais uma promessa para você. Deus vai suprir todas as nossas necessidades mesmo, pastor? Com certeza. É mesmo. Você vai saber no próximo bloco, mas antes a gente vai suprir uma necessidade sua aqui, que é de saber qual é o código do dia. É isso mesmo, né, Alessandra? Isso, você que está pensando aí. A gente vai dar uma dica para você. Olha o código aqui. Leia para nós, Alessandra. Eu deixo tudo feio e destruído. Ainda assim, muita gente gosta de mim. 6 letras me compõem, 3 sílabas me dividem. Olha só, isso tem a ver principalmente com o início da lição de hoje que a gente estava falando, qual era a origem da situação ruim, de catástrofes que a gente tem. Você quer uma dica? Eu vou dar uma dica boa pra você. Dica boa, hein? Começa com P, essa palavra, tá bom? Olha só, tá bom, melhor tá do bom, que isso legal. impossível, né? Terceiro Muito bem, bloco então. tem um resultado aí, né? Muito bem, então a gente faz um rápido intervalo, voltamos já aqui no Código Aberto Origens. Olha só, Silvana, você estava esperando a gente voltar aqui no Código Aberto para saber qual é a resposta do nosso código do dia, não é isso mesmo? A gente está de volta e vai responder para você, né, Alessandra? Silvana, tá super fácil. Se você não tweetou ainda, é @códigoabertoNT. E aí você fica pensando, quem é a Silvana? Eu não sei, mas é você, Silvana, de qualquer lugar do Brasil. Um abraço especial para você. Se for você, tuita pra gente, eu sou a Silvana. Muito bem, então olha só, vamos direto para o código do dia. Eu deixo tudo feio e destruído, ainda assim muita gente gosta de mim. 6 letras me compõem, 3 sílabas me dividem. Olha, o pastor Leidivan até levantou o microfone, que eu acho que ele já sabe a resposta, né, pastor? Mas olha, no final do segundo bloco, você deu uma dica muito boa. Começa com P, né, gente? Isso. Então, vamos lá. Eu vou dar mais 5 segundos para você twittar. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Código Aberto NT não recebe mais resposta nesse momento, né, Alessandra? Sim, e quem acertou o nosso código do dia, que você ainda não falou a resposta, né? Qual que é mesmo? Eu vou falar, calma, mas qual é o prêmio? É o livro A Volta por Cima e o DVD Arauto 50 Anos, que é imperdível esses Muito dois bem. prêmios. E gente. quem vai dar a resposta do código do dia não sou eu, o pastor Leidivan, que já levantou o microfone dele e vai falar pro telespectador. E Marcelo e o Douglas não vão falar? Vamos falar com o Jogral. E Jogral tá todo mundo já bom. descobriu? Então eu vamos não lá. vou falar não, porque eu precisei de cola. Vamos lá, 3, 2, 1, a resposta. Pecado. Olha só, olha o só. Douglas não falou mesmo. Não falou mesmo, ele segura, não Ela falou pra mim. Eu precisei de Muito cola. bem. Pecado, 6 letras, né? E 3 sílabas. Pecado. Muito Isso, bem, então gente, uma aula de fácil, português né? aqui no Ficou momento fácil do quando- Código Aberto. Quem Quem acertou? acertou? Olha só, a Olha gente só. fez um jogral agora aqui. Diga, Alessandra. Tá concorrendo ao brinde, não é mesmo, Jaqueline? Vai aparecer no Twitter do Código Aberto, vai escolher você para você poder receber esses prêmios se você acertou a resposta. E agora a gente vai para o momento final aqui, em que o pastor Leidivan Ross tem uma mensagem final aqui para você, resumindo tudo que você aprendeu no Código Aberto Origens de hoje. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que inclusive é o texto para memorizar dessa semana, diz assim: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Que promessa maravilhosa! Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema, não duvide de Deus. Não duvide do amor de Deus. Deus ama muito você. Embora alguma coisa possa faltar na sua vida, Ele promete estar com você todos os dias da sua vida. E se você confiar nele, Ele vai abençoar você, vai estar com você, vai te sustentar, vai te manter, vai te fortalecer. E assim, dia a dia, nessa convivência de amor, de confiança, de entrega, Ele vai preparar você para o céu, que é a coisa mais importante da nossa vida aqui, enquanto estamos passando no mundo, é isso. É esse preparo diário na presença de Deus, esse preparo diário para a eternidade. Que Deus o abençoe e que você sinta em seu coração o amor de Deus e o seu eterno cuidado por você.
Eu não sei você, mas o meu coração está cheio de paz nesse momento, sabendo que Deus está no controle de tudo, né, Alessandra? Que Ele mantém a nossa vida, né? Isso é muito importante a gente nunca esquecer. Muito bem, o Código Aberto Origens de hoje vai ficando por aqui. A gente vai se despedir dos nossos convidados, mas 2 deles continuam cantando para você, afinal de contas, Douglas e a Marcele. Deus deu um dom para eles e eles vão usar esse dom agora para louvar e engrandecer o nome de Deus. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Obrigado. Muito bem, então semana que vem tem mais, né? Tem muito mais Código Aberto aqui em Campos do Jordão, esse Código Aberto Origens, né? É isso aí, a gente vai estar te esperando aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal. Muito bem, até lá, Código Até Aberto. semana que vem. Deus Criador do céu, da terra e do imenso mar, tudo vê, tudo pode libertar o pecador, traz vista ao cego e alívio a dor, traz amor, traz o que necessito. O louvarei, exaltarei, eu confiarei em Deus, meu Deus. Minha esperança está firmada no meu Senhor. Cumpre suas promessas, cumpre o seu querer em mim. Nem tudo posso ver, mas sei que Ele está no controle. O meu Senhor, os meus planos, sabe o que é melhor, sabe o que penso e o que vou fazer. Fala em mim, mostra enfim seus caminhos. O louvarei, exaltarei, eu confiarei em Deus, meu Deus. Minha esperança está firmada no meu Senhor. Cumpre suas promessas, cumpre o seu querer, meu Deus. Minha esperança está firmada no meu Senhor. Cumpre suas promessas, cumpre o seu querer em mim. O
esperança está firmada no meu Senhor.